Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É um prazer estar aqui novamente para mais uma série de estudos da nossa Escola Bíblica Online. Ela é online porque ela é feita para você que não pode comparecer à Escola Bíblica presencial, ou então para ajudar você que precisa de subsídios ou de auxílios no estudo bíblico. Mas para que essa lição, para que esses vídeos, melhor dizendo, possam ser melhor aproveitados por você, é muito importante você entender que o conteúdo mais importante de todos é aquele que está no texto bíblico. Nós somos uma escola bíblica, não uma escola revista dominical. O que quer dizer que o nosso foco sempre é o que a Bíblia diz. Por isso, é importante você ter uma leitura assídua do texto bíblico. Reserve um tempo para ler os textos da semana, para quando você chegar aqui na EBD online ou na EBD presencial, na igreja local, você possa aprender ainda mais daquilo que está sendo ensinado. Além disso, é muito importante também que você reserve aí um tempo para seguir a estratégia de ensino que eu estou utilizando e utilizo durante todas as aulas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, mas você que está sempre comigo, já sabe. Aqui na descrição do vídeo tem um cronograma da aula, a maneira como eu divido este conteúdo para facilitar o nosso aprendizado. Além do cronograma, tem também uma aula atividade, que é para você fazer depois de assistir a aula, que é para verificação do seu aprendizado. E por último, tem também um fórum, onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar algum comentário. Se quiser deixar aqui também na descrição do vídeo o seu comentário, será muito bom poder interagir com você. Aos estudantes que já estão comigo há algum tempo, eu sigo contando com as suas orações para que o nosso bondoso Deus me conceda graça para que eu consiga, mais uma vez, dedicar tempo e recursos para oferecer este conteúdo para vocês. Não deixe de orar por mim, pela minha família, pela saúde, para que, semana após semana, Deus nos permita estar aqui reunidos neste ambiente virtual de aprendizagem, para a gente olhar juntos o texto bíblico e pensar a maneira como a Bíblia nos desafia a um viver santo e piedoso. Tudo bem? Conto com as suas orações e principalmente com a sua dedicação aqui. Assiste a aula, siga todo o cronograma para que este conteúdo lhe seja muito útil. E por último, não deixe também de ler a sua revista. Você que adquiriu a revista, semanalmente leia a sua revista. Aqui nos vídeos eu não faço a leitura da sua revista. Essa atitude você pode fazer fora do vídeo. Então a leitura você faz sozinho, tá bom? Aqui o que eu faço é a explicação do texto bíblico, que é a fonte mais importante para nós. Eu não faço um comentário do comentário da Bíblia. Eu comento diretamente o texto bíblico, porque aí você vai ter dois bons aliados para te ajudar na compreensão do texto. Primeiro, a revista da Escola Bíblica, com um comentarista que colocou para a gente aí os tópicos. E segundo, este vídeo, que é um complemento informacional para aquilo que o texto está nos dizendo. Tudo bem? Bom, depois de introduzir e dar boas-vindas a todos vocês que seguirão comigo aí pelas próximas 14 aulas, estudando a epístola do apóstolo João, a terceira epístola do apóstolo João, eu quero seguir direto para o cronograma, mostrando para vocês a maneira como esta aula está dividida. Na primeira sessão, eu quero apresentar então uma introdução à terceira epístola de João. Na segunda sessão dessa aula, eu quero explicar os versículos 1 a 4, que é a saudação que João faz a Gaio. E na terceira sessão, eu desejo então encerrar esta aula fazendo algumas aplicações. Como eu acabei de falar, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações. Então, se você quiser assistir de novo a alguma sessão ou ir de forma específica a alguma sessão depois de ter assistido, fica fácil para você se situar, tudo bem? Mas não deixe de assistir a aula toda. É uma aula para você assistir ela inteira e usufruir o máximo do conteúdo. Bom, começando a primeira sessão, quero aqui apresentar para vocês uma introdução à terceira epístola de João. Se você não sabe, a terceira epístola de João é o livro mais curto do Novo Testamento.
essa carta que é dirigida a um certo Gaio. Por, por ser um nome muito comum, este nome Gaio, nós não sabemos ao certo quem é esta pessoa para quem João está escrevendo. Nós não sabemos ao certo quem é este Gaio que ele está mencionando. Porque além de ser um nome comum, aqui no Novo Testamento, 4 vezes aparecem menções a Gaio. Por exemplo, Paulo batizou em Corinto um homem chamado Gaio. Além disso, é mencionado em Roma, capítulo 16, versículo 23 de Romanos, que lá em Roma também havia um homem chamado Gaio. Há também um Gaio macedônio que vai acompanhar Paulo na terceira viagem missionária. Atos capítulo 19, versículo 29. E por fim, Atos capítulo 20, versículo 4, diz que havia um homem em Derbe que também se chamava Gaio. Então veja, é um nome comum e a gente tem aí muitas pessoas que se chamam Gaio no Novo Testamento e não sabemos ao certo quem é este Gaio para quem João está se dirigindo. Se nós não conseguimos ter certeza sobre quem é este Gaio, uma coisa nós podemos dizer com muita certeza. João considera este homem um amigo muito querido. Eu digo isso porque, repetidas vezes, João se dirige a ele como meu amado. Quando nós formos à segunda sessão, eu começar a explicar o texto para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro. Uma terceira pessoa importante também vai aparecer nessa carta. Se João está escrevendo para Gaio, João é a primeira pessoa, Gaio é a segunda pessoa, a terceira pessoa importante que vai aparecer é Demétrio. E muito provavelmente foi ele quem levou essa carta para Gaio. Veja comigo a referência que há no versículo de número 12. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que falamos a verdade. Os intérpretes consideram que um dos propósitos de João ter escrito essa carta, a terceira epístola de João, foi para recomendar Demétrio. Isso porque aparentemente foi Demétrio quem leva a segunda carta, que é endereçada para a igreja, e como também leva a terceira carta, que é endereçada a este Gaio. Como é dito aqui no texto que nós lemos, João vai escrever a uma senhora eleita, né? A gente percebe isso lá em 2 João capítulo 1, isso mesmo, 2 João capítulo 1, versículo 5. E escrevendo para esta senhora eleita, que é uma referência à igreja irmã, João está escrevendo a sua segunda carta para esta igreja irmã e escrevendo de forma mais específica ao líder da igreja, que no caso é Gaio, João faz uma recomendação de Demétrio. Demétrio, então, provavelmente chegou na igreja com as duas cartas. Ele chega aqui nessa região de Éfeso, né, que é muito provavelmente o local para onde as igrejas estão ali situadas. Ele chega nessa região de Éfeso com duas cartas em mãos. Uma endereçada à igreja e uma endereçada à liderança da igreja. E para a liderança da igreja, no caso aqui o Gaio, é uma recomendação que o próprio João está fazendo sobre Demétrio. Inclusive, nessa carta de recomendação, a terceira epístola de João vai mencionar este elemento que estou dizendo para vocês. Veja comigo aí o versículo de número 9. Essa é uma provável referência a tudo isso que tenho dito. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Veja, esse é o contexto, portanto, da terceira epístola. João escreve duas cartas para a igreja, uma com orientações aos irmãos, que é a segunda carta, e outra carta com orientação à igreja, à liderança, que no caso é a Gaio, que é essa terceira carta que nós vamos estudar aqui durante o trimestre. É Demétrio quem está trazendo essas cartas. E como nós vimos aqui no texto que acabamos de ler, João menciona, né, de ter escrito outra carta, essa outra carta vai tratar sobre um problema mais específico da igreja, que aqui João menciona para a gente como sendo o quarto personagem da história.
um tal Diótrefes, que publicamente está se opondo a João. No versículo 10, João menciona exatamente os graves problemas que este homem tem causado à igreja. Veja aí comigo o versículo de número 10 e 11. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Você viu coisa interessante? João está deixando muito claro para Gaio que por causa de Diótrefes, quando a segunda carta for lida, Gaio pode sofrer algum tipo de rejeição ou oposição. Mas se isso acontecer, Gaio deve permanecer firme. Principalmente o versículo 12, que nós não lemos aqui, mas versículo 11, que nós não lemos aqui, mas nós vamos chegar a ele, nós vamos perceber como ele deve ficar firme em meio a essa oposição e essa rejeição. Pois quando o próprio João for ali à igreja, ele vai resolver este problema. Então, para a gente fica muito claro o contexto da terceira epístola. Eu repito pela terceira vez, só para ficar assim bem lúcido para nós. Primeiro, João envia Demétrio com 2 cartas. O propósito de enviá-lo com 2 cartas é porque a segunda carta é com orientações à igreja e a terceira carta é com orientação à liderança da igreja. Além de recomendar a Demétrio nessa terceira carta, que é a que nós vamos estudar, ele vai falar sobre a maneira como Gaio tem que perseverar contra Diótrefes e a má influência que ele vai dar à igreja. Então é dentro desse contexto que a gente chega à terceira epístola. E para poder encerrar esta introdução, eu quero apresentar para vocês a maneira como essa carta pode ser resumida. Aqui nós vamos ter 5 sessões que dividem a carta de uma maneira muito clara. Na primeira sessão, que nós temos aí nos versículos de 1 a 4, haverá uma saudação a Gaio. Segunda sessão, versículos 5 a 8, haverá um elogio a Gaio. Na terceira sessão, versículo 9 e 10, João vai lidar com Diótrefes. Na quarta sessão, vai haver um conselho final e um elogio a Demétrio, e é esse um dos motivos por ele ter escrito a terceira epístola. E por último, a carta se encerra com uma despedida, versículo de número 13 até o versículo de número 15. Ao longo desse trimestre, nós pretendemos nos debruçar nessa epístola e nós vamos ver aí todos esses versículos e seguir pelos desdobramentos teológicos que esses versículos possuem. Aqui nós temos temas teológicos que são apresentados e nós seguiremos por estes temas teológicos, estudando eles aí à medida que eles forem aparecendo. Na aula de hoje, como eu falei para vocês, nós começamos com o versículo 1 a 4, a saudação que João faz a Gaio. E aqui começa então a nossa segunda sessão, onde eu desejo explicar para vocês, versículo 1, 2, 3 e 4, a saudação de João a Gaio. Leia comigo o versículo de número 1. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo de verdade. Nesse versículo, eu desejo destacar 2 pontos. Acho que 2 pontos importantes aqui para a introdução da carta, né? O primeiro ponto tem a ver com a maneira como João se identifica. Ele se identifica como presbítero. Depois, além de se identificar como presbítero, há um aspecto muito particular da maneira como ele se dirige a Gaio e como ele trata Gaio. Então, quero explicar esses 2 aspectos que são importantes. O primeiro deles tem a ver com a maneira como ele se identifica. Ele se identifica como presbítero. O que ele pretendia fazer ou expressar quando ele estava se identificando como presbítero? Veja comigo este comentário. Quando ele se chama de o presbítero, o escritor pode estar indicando que ele era um venerável ancião na comunidade, ou que ele era um ancião em uma igreja local. Mas a autoridade que ele assume sobre seus leitores e o conhecimento íntimo dos destinatários que ele pressupõe, sugere que ele era mais do que um pastor local.
A influência que ele parece ter exercido implica que sua posição era semelhante à de um moderno bispo ou superintendente, e que ele tinha responsabilidade pelas igrejas em sua área. No caso aqui, o comentarista está dizendo que é a região de Éfeso. Bom, o que nós pegamos aí de apanhado geral desta citação? A maneira como o autor se identifica como presbítero tem aqui um propósito eclesiológico, pensando na igreja. Como este é o líder religioso responsável por todas as congregações daquela região, e aí nós estamos falando de igrejas que se reúnem de casa em casa na região de Éfeso, como aqui o presbítero vai designar este líder religioso, esse supervisor de todas essas igrejas da região, esse supervisor pretende trazer uma instrução normativa para esta igreja. Mas no caso aqui da terceira epístola, e ele também se identifica como presbítero na segunda epístola, ou na segunda carta, né, como a gente costuma chamar também, de maneira mais específica, João, como supervisor dessas igrejas da região de Éfeso, vai se dirigir a Gaio, que é o líder local da igreja para quem ele está escrevendo, da congregação. Então veja que interessante. Ao se identificar como presbítero, ele se coloca como autoridade episcopal da região, um bispo ou um superintendente, que está dando para a igreja orientações, mas aqui de forma mais específica, a Gaio, que é responsável aí por uma congregação local, por um grupo de cristãos que se reúnem numa casa. Então é por isso que ele se dirige como presbítero e, de igual maneira, ele fará isso lá na segunda carta. Só que lá ele quer se colocar como autoridade para falar com todos os irmãos. Aqui ele se coloca como autoridade para falar com Gaio. E ao se dirigir a Gaio, ele usa duas expressões que são importantes aqui para a gente. Primeira expressão, meu amigo querido. Segunda expressão, a quem amo na verdade. A maneira como ele se identifica como presbítero tem um propósito eclesiológico importante. Mas essas duas expressões utilizadas por João revelam que, além do propósito eclesiológico, há um afeto muito grande entre ele e Gaio. Se levarmos em consideração o contexto que eu apresentei na primeira sessão, essa maneira de tratar Gaio possui aí um valor muito significativo na carta. Como eu expliquei lá na primeira sessão e li para vocês, João tem sido vítima de rejeição e oposição de Diótrefes. Mesmo assim, mesmo recebendo rejeição e oposição, ele consegue expressar o seu amor pelos irmãos daquela igreja. Mas como é que isso é possível? Como é possível que uma pessoa que sofre com rejeição e oposição consiga tratar outros com gesto de amor? A resposta para isso está na primeira carta que João escreve. Lá ele nos dá a resposta para essa questão que é tão intrigante. Veja comigo o versículo de número 7, na primeira carta, capítulo 4. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é possível uma pessoa que sofre com rejeição e oposição conseguir tratar outros com amor? A resposta de João aqui para a gente é muito clara. Somente a pessoa que nasceu de novo consegue amar como Deus amou. Isso porque o amor que João tem demonstrado é um amor que vem de Deus. O amor que João demonstra é uma expressão do amor que ele recebeu. Então, ao invés de tratar com indiferença e com rispidez, ele está demonstrando que ele expressa aquilo que ele tem recebido, o grande amor de Deus. E por isso que é tão significativo este afeto de João. Motivos para talvez ser ríspido e talvez ir com o dedo em riste, João talvez tinha. Mas por receber um amor tão gracioso, ele prefere expressar este amor, chamando aqui o Gaio de meu amado. Depois de expressar este afeto,
João fala de algo que geralmente aparece nas primeiras linhas quando nós estamos lendo uma carta. Isso que aparece aqui no versículo 2 e 3 é muito comum aparecer em todas as cartas antigas e também aparece na carta de João. Versículo 2 e 3. Amado, espero que você esteja bem, fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Antes de ler o versículo de número 3, para complementar a informação, como naqueles dias havia uma expectativa de vida pequena, rogar para que uma pessoa tenha boa saúde era uma coisa muito comum nessas cartas. Então, quando você escrevia uma carta, era comum fazer isso como uma forma de expressar que você está desejando o bem-estar da pessoa. Na nossa cultura, nós também temos isso, né? Quando alguém espirra, a gente diz saúde. O que significa dizer para uma pessoa saúde? É que nós estamos desejando para ela que ela alcance um bem-estar, que ela possa desfrutar de um bem-estar na sua saúde, não é isso? Pois é. O mundo antigo, como tem uma expectativa de vida muito baixa, era comum nas cartas helenistas aí, de quem escreve no grego e do mundo grego, essas expressões de bem-estar, né? De desejar a pessoa que essa pessoa esteja bem, como uma forma formal de dizer que você se preocupa com ela e que você deseja que ela esteja bem de saúde. Ao fazer isso, então, há uma certa formalidade nas cartas. Mas quando João diz querer o bem de Gaio, há algo muito específico aqui que precisa da nossa atenção e aparece no versículo 3. Alguns dos irmãos regressaram e me disseram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Qual é a qualidade de vida espiritual de Gaio? Tá muito boa, não tá? Pois sabe o quanto João quer que ele esteja bem fisicamente? Tão sadio quanto é forte em espírito. Olha que coisa peculiar que acontece aqui. O versículo 3, ele apresenta um parâmetro do quanto João espera que Gaio esteja bem. Os irmãos que encontraram João relataram para João sobre a boa qualidade da vida espiritual que Gaio vivia. Olha, ele é um cristão piedoso. João, portanto, deseja que, assim como ele demonstra estar bem espiritualmente, que ele também possa estar bem fisicamente. Essas palavras de João são, assim, muito significativas para nós. Porque João revela que não está fazendo apenas uma pergunta formal sobre o estado de saúde de Gaio. Eu digo isso porque a gente tem costume, né, de fazer essas perguntas. Geralmente pessoas de forma formal perguntam: como você está? Mas essa pergunta, como você está? Está tudo bem com você? É uma pergunta meramente formal. De fato, algumas pessoas não têm nenhum interesse de ouvir como é que você está. Não, estou perguntando só por formalidade. Não quero ouvir a sua resposta a essa pergunta. É formalidade. E tem pessoas que começam as frases assim: como é que tá? Tá tudo bem? Olha, deixa eu te falar uma coisa, quer dizer, não há muito interesse em saber como você está. Isso é apenas uma formalidade para demonstrar uma certa cordialidade. Então, geralmente, quem trata essa pergunta com essa formalidade, né, não espera ouvir uma resposta. A pergunta aparece assim de forma muito espontânea e de forma muito formal. Mas no caso de João, como nós acabamos de ler, isso não é mera formalidade. Ele realmente está preocupado com Gaio. Por isso ele diz: Gaio, assim como você tem cuidado da sua vida espiritual, eu espero que você esteja cuidando da sua vida física. Que a sua saúde esteja tão revigorante quanto a sua fé. Olha que coisa maravilhosa. Me permita fazer aqui um comentário pessoal, antes de seguir com a explicação do texto. Eu não sei vocês, mas eu considero muito bom quando a gente encontra uma pessoa que realmente está preocupada com o nosso estado e com a nossa condição.
Eu não me refiro a uma pessoa que está perguntando por mera formalidade: como é que está você? Tá tudo bem? Eu me refiro a pessoas que de fato demonstram estar interessadas em nosso bem-estar. São pessoas que você responde uma coisa para elas e quando elas lhe revêem, elas perguntam: e aquilo que você me falou? Como você está? Como foi resolvido aquele problema? Na maioria das vezes isso não acontece. E por isso que me impressionou este cuidado e este amor que João sente por Gaio. Ele é alguém que realmente está preocupado, tanto com a vida espiritual quanto com a vida física deste líder. E por isso que nesse texto, o líder da igreja daquela região demonstra o quanto ele está preocupado com o pastor daquela igreja. Isso é maravilhoso. Uma pessoa que está acima de mim está de fato preocupado com a minha vida física e com a minha vida espiritual. Mas, além de revelar uma autêntica preocupação com o bem-estar de Gaio, João também demonstra o quanto ele ficou feliz pelas notícias que ele recebeu sobre a igreja. Veja aí comigo o versículo 2 e 3. Amado, espero... Desculpa, versículo de número 4. O 2 e 3 já foi. Ok, agora apareceu aí. Versículo de número 4. Amado, eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Ao entrar em contato com alguns irmãos da igreja, João descobriu que não era apenas Gaio que estava bem espiritualmente. Lá em Éfeso, haviam outras pessoas que também estavam bem espiritualmente. E João faz questão de dizer isso ao indicar a expressão vocês têm seguido a verdade. Isso não é uma característica só de Gaio. Há irmãos na igreja que têm seguido a verdade. Essa expressão, seguir a verdade, descreve o modo prático como aqueles irmãos têm seguido, né? Há uma coerência entre o que eles dizem acreditar e a maneira como eles vivem. Há uma coerência entre fé e conduta. A fé que esses irmãos dizem ter em Cristo é vista na maneira como eles vivem. Eles não negam a sua fé com a sua vida. Eles confirmam a sua fé com a sua maneira de viver. E nos próximos versículos, João vai explicar o que Gaio tem feito para receber esses elogios de poder viver a verdade. Nós estudaremos esse texto nas próximas aulas. Para encerrar, então, a terceira sessão, a nossa aula, eu sigo para a terceira sessão fazendo algumas aplicações a esse texto que expliquei para vocês. Primeira aplicação: ter amigos íntimos não nos torna menos homens de Deus. E este aqui tem sido um problema muito comum entre líderes de igrejas locais. Não é difícil você encontrar pessoas que pensam que os irmãos da sua igreja não podem ser seus amigos. O meu pastor não pode ser meu amigo. E tem gente que se orgulha desta vida de solidão, né? O lobo solitário da fé. Dá até uma música, não dá? Tem gente que se orgulha disso. Isso se tornou tão comum que a gente escuta e não se estranha. Mas você não se torna menos homem de Deus se você tiver bons amigos. Você não se torna menos homem de Deus se tornar uma pessoa amável. Se preocupar com outras pessoas e ter outras pessoas se preocupando com você. Relacionamentos são vínculos importantes na fé. Se nós vivemos uma fé isolada, isso é perigoso e estranho. O próprio Deus diz isso para Adão lá no jardim. Adão, você está só. Não é bom que você esteja só. Se já no jardim, antes do pecado, já não era bom, imagine agora que nós temos o efeito do pecado agindo contra as nossas carnes. Então você precisa entender que você não vai ser menos homem de Deus se ter amigos. E eu estimulo você a fazer amizades. Pessoas com quem a gente ama e é amado. Pessoas que a gente se preocupa. Isso dá um sentido muito especial para a vida e para a fé. Segunda aplicação. Quanto maior for a consciência dos nossos pecados, maior será nossa demonstração de amor. E aqui, isso no Evangelho de João é algo que assim, tem um aspecto muito importante.
Porque João fala sobre amar os irmãos, apesar de estar sofrendo rejeição de Diótrefes. Ele consegue demonstrar amor porque ele recebeu amor. Ele consegue viver amor porque ele tem recebido amor. O amor é uma expressão divina e o amor vem de Deus. O ponto que eu estou tentando mostrar a vocês é que quanto maior for a nossa consciência sobre os nossos pecados, maior é a demonstração de amor que nós teremos pelas pessoas. E sabe quem é que nos diz isso? Jesus. Jesus nos diz isso em Lucas capítulo 7, quando Jesus vai à casa de um homem e uma mulher vai lavar os seus pés e aquelas pessoas ficam indagando, olha, se esse homem aí, se esse Jesus fosse realmente um profeta, ele não deixaria essa mulher lavar os pés dele, não. Essa mulher aí, isso aí, bicho. Aí Jesus, a Bíblia diz, conhecendo o coração dele, Jesus propõe ali uma história, né? Jesus propõe uma história de dois devedores. Tinham dois devedores, o devedor A e o devedor B. O devedor A devia R$100 e o devedor B devia R$1.000.000. Mas nem o A e nem o B tinham como pagar a dívida. O que aconteceu? O Senhor decidiu perdoar os dois. Perdoou o A e perdoou o B. Aí Jesus pergunta, qual dos dois vocês acham que vai estar mais agradecido? O que perdoou R$100 ou o que perdoou R$1.000.000? E eles dizem, com certeza, é aquele que teve a dívida maior perdoada. E Jesus então conclui dizendo, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. É isso que eu estou dizendo para você. Pessoas que não conseguem perdoar e tratar outros com amor, são pessoas que têm a consciência muito pequena sobre o quanto elas foram perdoadas por Deus. Apenas quando eu tenho uma clara consciência do tamanho que era a minha dívida e do tanto que Deus me amou, é que eu consigo tratar pessoas com amor e não com hostilidade. Enquanto eu não tiver consciência do meu pecado e do grande perdão que eu recebi, eu não vou conseguir demonstrar amor por absolutamente ninguém. Então veja que isso é importante. O que João está nos mostrando é que isso é uma condição necessária para a fé. Se você deseja demonstrar amor, primeiro, você precisa ter recebido amor. E para você receber esse amor, você precisa ter consciência sobre o tamanho da sua dívida. Você tem consciência disso? Você sabe o que Cristo fez por você? Você tem noção do grande amor e da grande dívida que Cristo pagou por você? Então, se você tem consciência disso, você tem que ser como aquele homem que deve 1.000.000. Eu não conseguiria pagar minha dívida. O mesmo amor que Cristo demonstrou por mim, que não era merecedor, eu devo demonstrar por outras pessoas. Terceira aplicação. Mais do que formalidade, que você possa demonstrar real interesse pela condição das pessoas. Como eu disse a vocês agora há pouco, isso é uma tarefa difícil. Não é fácil abandonar a formalidade pelo real interesse pelas pessoas. E eu vejo que às vezes tem algumas coisas que a gente faz que dificultam ainda mais. Por exemplo, você já viu o quanto que a gente gosta de competir sofrimento? Tá lá você, entre em contato com o seu irmão. E aí, como é que você está? Você perguntou, quer dizer que você está interessado. Ou você está agindo com formalidade. Vamos supor que você está interessado. Como é que você está? Aí o irmão diz, nossa, não estou bem. Essa noite senti muitas dores nas costas. Aí automaticamente você acha que está competindo com seu irmão. Dor nas costas? E eu que tenho uma semana que não consigo dormir com insônia. Você consegue imaginar esse irmão virando para você e dizendo, pai, não sabia que a gente estava competindo. Não sabia que a gente estava competindo quem é que está sofrendo mais. Esse é um problema comum na gente. Nós fazemos a pergunta por mera formalidade. O desafio é mudar a minha percepção. Ao invés de fazer a pergunta por formalidade, por que eu não faço por interesse?
Bom, se eu estou perguntando como você está, eu quero saber como você está. Antes de entrar em qualquer outro assunto, me diga como você está. Se eu não quero saber, não vou perguntar. Tira essa formalidade. Porque se eu perguntar, eu tenho que estar interessado. E na próxima vez que eu lhe ver, eu tenho que. E aí? Aquilo que você me falou. A sua saúde, as suas costas, o que aconteceu? Melhorou? Procurou um médico? É preciso haver, e isso é uma tarefa difícil. Bom quando nós encontramos alguém tão atencioso e amoroso quanto o João, que não nos vê como liderados, que não nos vê como ferramentas, que nos vê como pessoa, nos vê como pessoas. E João dá um show aqui. Gaio não é uma ferramenta. Gaio não é parte da equipe. Gaio é alguém que eu amo. E a demonstração do meu amor está na minha preocupação com a saúde dele. Está na minha preocupação com o crescimento espiritual dele. Eu desejo que você também comece a sentir um pouco mais de interesse pelas pessoas. Quarta aplicação. A qualidade de uma igreja não pode ser medida apenas por aqueles que são oposição. Irmãos, isso aqui é um problemão. Porque a igreja sempre tem oposição de todos os aspectos. Tem gente em níveis diferentes do discipulado cristão. Tem pessoas que estão pouco convertidas a Cristo e tem pessoas que estão muito convertidas a Cristo. Tem pessoas que obedecem muitas ordens de Jesus e tem pessoas que simplesmente não obedecem quase nada ou nada. E isso é difícil para nós, porque quando nós estamos lidando com uma igreja local, às vezes nós queremos medir a igreja pelos diótrofes que tem lá. Mas perceba que João ficou feliz. Porque apesar de haver oposição, também tinham pessoas que caminhavam, seguiam o caminho da verdade. Você tem que parar de ficar avaliando a igreja pelas pessoas ruins que tem lá. Consegue imaginar uma escola bíblica dominical? Você, principalmente professor, escola bíblica dominical. A pessoa acordou cedo, foi para a escola bíblica dominical, chegou lá e você dá bronca nessas pessoas. Aí, ó, cadê o pessoal que não vem para a igreja? Pessoal que não acorda cedo e bronca e bronca. Os irmãos vieram. Eles não merecem receber essa bronca, não. Fique feliz por eles. Os diótrefes que não vieram, não vieram. Tem gente que está trabalhando também. Tem gente que está doente. E tem gente que é só oposição. Fique feliz por quem está seguindo o caminho da verdade. Isso já é suficiente. Mesmo que seja só Gaio. Mesmo que seja só um, eu estou satisfeito de ter uma pessoa seguindo o caminho da verdade. E nós precisamos também celebrar isso. Celebrar uma igreja local onde tem pessoas que vivem a fé autêntica. Não é possível medir a qualidade da nossa igreja só pelas pessoas que são oposição. Isso é desleal com o povo. Nós sabemos que existem oposição, mas também tem muito povo fiel ao Senhor, que segue a palavra do Senhor. E falando em seguir a palavra do Senhor, a quinta aplicação que eu faço. Busque viver em coerência com aquilo que você diz acreditar sobre Deus. É muito importante haver uma coerência entre o que você fala e o que você faz. E João já traçou um paralelo para a gente aqui nessa carta que nem todo mundo é coerente. Tem pessoas que vivem como diótrefes. Estão pensando apenas em si, são muito vaidosos. Gente vaidosa só pensa em si. Gente assim não é coerente. E João está dizendo, o dia que eu chegar aí, tem coisa para falar para vocês. Tem muitos problemas para resolver. Mas vai esperando que eu vou chegar. A igreja tem que ser assim, gente. Nós precisamos entender que é preciso haver coerência. E as pessoas que não são coerentes, é preciso adverti-las. Irmão, você precisa começar a pensar nos outros. Você precisa parar de ser oposição. A liderança da igreja precisa começar a resolver isso. Não tem como fingir que nada está acontecendo. O cristão é chamado para viver uma vida autêntica. Mas veja que a admoestação vai ser feita direto com diótrefes. Nessa carta aqui, ela não é feita. Na carta que vai ser lida à igreja, que é 2 João, lá vai ter uma advertência pastoral. Lá João vai ser com o pastor. Preste atenção aí vocês, viu? Porque nós precisamos mirar o evangelho autêntico. Nós não podemos mirar o evangelho por baixo, né? Porque geralmente tem pessoas que fazem isso. Ah, mas fulano faz. Se Diótrefes é oposição, por que eu não posso ser? Não podemos mirar o evangelho por baixo. Nosso padrão de vida tem que ser como Gaio.
pessoas que têm uma saúde espiritual sensacional, pessoas que são bons exemplos. Busque esta coerência, que as pessoas possam ver que a sua maneira de viver é coerente com aquilo que você diz acreditar sobre Jesus. Se Deus nos permitir, ao longo desse trimestre estaremos aqui estudando a terceira epístola de João. Eu conto com a sua presença, com as suas orações. Espero muito que este conteúdo seja edificante à sua fé. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.